Nós contaremos agora com a apresentação de dois trabalhos. O primeiro intitulado O papel da Universidade no processo de inclusão na era da revolução social e virtual, apresentado pela professora Eliane Maria Marius e o Luiz Antônio de Lima. Vou ler aqui brevemente o currículo dos dois. A professora Eliane Maria Marius, ela fez licenciatura e bacharelado em Ciências pelo Centro Universitário Fundação Santo André, é especialista em planejamento estratégico pela Universidade Metodista de São Paulo. Desde 2011 atua como professora do Centro Universitário Anhanguera de São Paulo, ministrando aulas de ciência política, antropologia, sociologia, gestão de recursos humanos e carreiras. Gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Educação à Distância, na pessoa da professora Beatriz Costa, pela oportunidade de estarmos aqui hoje tratando a respeito de um tema que muito tem me intrigado e instigado, vamos dizer assim, né? É a discussão do papel da universidade no processo dessa revolução social que nós estamos vivenciando hoje, a revolução tecnológica e a revolução social. Né? Tenho aqui como um objetivo, né, pensar, discutir as transformações que nós temos vivido. Eu até comentei com o professor hoje de manhã que eu gosto muito de dizer que eu nasci em 68, né? Não é tão, né? Gosto de dizer porque 68 a princípio foi um ano que a gente disse que não terminou e são décadas aí posteriores que a gente viveu muitas inovações, né? Eu gosto disso porque eu acabei, desde 95, eu estou na área de comportamento de pessoas, gestão, treinamento, desenvolvimento, né? Capacitações, a minha área. Né? Mas eu me lembro muito bem quando eu cheguei ao meu primeiro trabalho e que dei de cara com uma máquina de telex e fiz o meu primeiro TCC na máquina de escrever manual. E aí, a partir disso, eu fui tendo surpresas incessantemente. Não é isso? Né? Falo 68, não é tão longe assim, né? Mas deu para sentir nessa época toda assim, muitas transformações. Eu brinco, inclusive, com os meus alunos, que eu falo, muitas coisas aconteceram, e o que será que pode vir a acontecer ainda hoje, que vai nos surpreender? Né? Porque eu fui de uma geração assim, de bastante surpresas. Né? Mas o que pode nos surpreender ainda? Né? A gente vai ter aí ainda esse ano, a gente tem a Sofia, que está vindo para cá, né? A nossa famosa Sofia, que é um espanto e que dá alguma certa... Né? O que mais falta? Né? E aí eu pensar as transformações no mundo contemporâneo, essa socialização, o que são relações sociais, como que elas ocorrem? E eu fico instigada, intrigada, porque trabalhando na universidade, quando se fala em tecnologia e se fala em EAD, em universidades presenciais e semipresenciais, sempre causa espanto. O que está acontecendo? É bom ou não é bom? Né? Ontem estivemos aqui, vimos algumas ferramentas, legislações, a gente está falando bastante, claro, da parte técnica, como fazer essa abordagem. Então, vejo aí, quando a gente fala disso, para alguns pares, claro, nem todos, né, que a gente tem uma população até privilegiada, né, assim, né, mas alguns pares que não estão aqui, sinto um conflito do ar, né? Um grande conflito. Mas e as relações sociais? Onde estão? Mas e as relações sociais? Onde estão? Né? E aí, pensando nisso, fui dar uma olhadinha, né? Vamos só pincelar um pouquinho, não vou falar sobre eles, é óbvio, nesse momento não há como. Né? Mas aí eu pensei, bom, mas o que Aristóteles dizia disso? O que Durkheim falaria sobre isso? O que, né, alguns autores clássicos falariam sobre isso? Né? Bom, Aristóteles diria que o primeiro a definir o homem seria o primeiro a definir esse homem como um ser político por natureza. E por ser um ser político por natureza, ele precisa de relações sociais. Ele precisa de coisas, né, para se motivar e se transformar. Durkheim, né, apresenta a transformação do comportamento individual quando em contato com a sociedade. Um contato onde o homem ele é capaz de aprender hábitos e costumes a partir de características de um determinado grupo, do seu grupo. Então, o homem se transforma a partir de características do seu grupo. Né? O homem é um ser político por natureza que precisa de relações sociais. O homem se transforma a partir de características do seu grupo. Né?
Kurt Lewin, na psicologia, Sean Rivera, na psicologia social, coloca as teorias das dinâmicas de grupo, das relações sociais, nas teorias de grupos sociais, precisamos de grupos. Quem são os grupos que existem hoje na sociedade? Quais são os grupos que estão emergindo? Quais são esses grupos? Né? Então, pensando nesses primeiros, eu já paro para pensar, então, partindo desses pressupostos, onde que o processo virtual não se encaixa? O processo virtual não é socialização? Mas espera aí, se eu partir dos clássicos, eu não encontrei aí uma discrepância. Peguei apenas alguns, claro, a gente tem muitos outros para citar, né? Mas vamos partir dos maiores. E, por fim, agora, na nossa contemporaneidade, Manuel Castells. Né? Castells, quando fala, né, as novas formas e os novos meios de produção estão sendo desenvolvidos através da rede interativa de computadores. A nossa comunicação está sendo desenvolvida. A língua, ela é o idioma, a língua, ela é um ser vivo e está em transformação. E hoje, o que esculpe a vida? E a vida, como que é esculpida por essas redes de comunicação? Né? Então, e as universidades, onde estão? Né? Então, até aí, continuo partindo desses pressupostos, não vejo, né, uma discrepância. Né? Mas o que a gente está vivendo, voltando? Estamos vivendo numa era que eu me sinto, não sei quanto a vocês, mas dentro dos meus pares, perto do meu meio, né? Vivendo aqui eu sou da Grande São Paulo, né? Nascida na Grande São Paulo, vivendo na era aqui da revolução tecnológica dentro das grandes indústrias, do nosso parque industrial de automotivos e fornecedores automotivos, ou seja, vivo desde 1985, 90, vendo as transformações da indústria na região, e vejo quanto essa indústria, esse modelo clássico de processo está sofrendo hoje, né? Sofrendo através de um conflito que eu entendo que o conflito existe quando algumas partes elas não se entendem, não há um entendimento, então é só uma questão de vamos nos entender? É um processo de mudança? O conflito é algo que sempre existiu? Claro, o conflito faz parte. Tanto é que os nossos autores aqui anteriores provavelmente repensaram, porque em cada momento existiu o seu determinado conflito. Então, o conflito é um momento houve uma transformação na nossa sociedade, então, de 68 para cá, quantas transformações não aconteceram? Né? Eu mesma vivenciando isso, né? Então, a transformação leva o conflito. Oxe, conflito, o que é conflito? O conflito é quando nós nos entendemos. Então, vamos nos entender, vamos dissolver esse conflito. Como que eu dissolvo um conflito? Entendendo, me readaptando e provavelmente nos adaptarmos. E, à medida que eu me adaptar, eu vou ter uma nova... A Sofia está chegando, né, a nossa robô social aí, né, que vem assumir alguns papéis. Né? E aí, daqui a pouco, outra coisa mais estupenda vai acontecer... Não sei o que pode ser estupendo, porque eu, desde criança, vejo os desenhos aí fazendo... os Jacksons já faziam viagens aí virtuais, né? Sair de um lugar para o outro. Seria maravilhoso para mim, porque eu não pegaria o trânsito que eu peguei hoje. Né? Poderia ter saído de Santo André e vindo direto para cá. Vamos fazer uma reunião aqui com hologramas, que seria interessante. Será que deixaria de existir? Não sei, né? Como seriam as nossas relações. Estou esperando isso desde que assisti aos Jacksons, né, na família. E transformações acontecem, e conflito acontece, e assim é o fluxo do processo de mudanças. Né? E esse mundo moderno, então, através dessas várias convivências, dessas várias transformações, muito centrado na tecnologia, que promove, eu acredito, essa angústia que eu disse no início, essa angústia dos meus pares, né, diante dessas mudanças, dessa revolução. Né? Então, o que está gerando angústia? Será que é a tecnologia que gera angústia? Ou a forma como ela está acontecendo, que está sendo cada vez mais rápida? É a tecnologia, é o EAD? Ou é a velocidade com que está acontecendo? Só voltando um pouquinho na minha história, quando em 85, 86, no meu primeiro curso de idiomas, quando fui para a escolinha de idiomas, aprender uma língua, aprender italiano, o meu professor, naquele momento eu já estava fazendo um EAD, porque ele me colocou, na nossa turma, para fazer um curso, para nos correspondermos
com um grupo na Itália. Então, por cartas, eles me ensinavam a escrever o italiano. E a partir dali, naquela correspondência, que mandava carta e esperava a carta chegar, claro, criei uma relação bacana com aquele grupo, fui para lá num determinado momento, vieram para cá e hoje somos amigos até hoje. Então, foi através de uma educação à distância, ou, como disse ontem na apresentação, uma educação que deveria mudar o nome de uma educação sem distância, né? Mas eu sinto que isso, né, que eu falo, eu já vivia isso, na correspondência eu vejo isso, mas para alguns eu coloco essa angústia, né, que gera uma angústia. Então, a angústia não é a inovação, a angústia é a velocidade, talvez, é assim que eu coloco, não sei. Encontrei uma brincadeira aí, encontrei uma linha do tempo de Santos, que ele me mostra uma coisa que eu também me surpreendi. Como eu disse, mudanças aconteceram sempre. Quando a invenção do telefone, por exemplo, deve ter sido um choque, né, um telefone. Se eu me choquei ao ver o fax, quando eu vi o fax, eu lembro exatamente a primeira vez que eu vi o fax. Alguém mandou mensagem, o papel saiu, e eu falei, meu Deus, como que esse negócio acontece? Né? Mas rapidamente eu tive que falar, opa, já passou, já tem outra coisa nova vindo. Mas por essa linha do tempo a gente vê uma situação, 75 anos o telefone levou para atingir 50 milhões de pessoas. 38 anos para o rádio. 13 anos para a televisão. 3 anos e 8 meses o Facebook, para o mesmo número de pessoas. 15 meses para o Messenger atingir esse número. E essa brincadeira no aplicativo Pokémon GO levou quanto tempo? 19 dias. Bom, eu imagino que, né, a gente é impactante, né? E aí cai a nossa querida universidade, a nossa querida educação, a nossa querida questão da educação. Diante de tudo isso, eu tenho ainda uma universidade no modelo clássico, no modelo ainda lá de 68, né, no modelo lá de 80, né, que tem aquele professor né, o professor que está utilizando métodos clássicos, que recebe alunos, hoje entrando na universidade, 17, 20 anos, que, poxa, já nasceu, né, já leva para a faculdade, para a sala de aula o seu celular, e como, remetendo até ontem mesmo, né, como a Paola colocou, primeira coisa, desliguem os celulares, por favor, né? A não utilização dessa tecnologia. Pois, poxa, ele tem 17 anos, ele está usando o celular, né? Ele entra na sala de aula e fala, desliga o celular. Não? E outra situação, né? Então, é uma universidade que ainda está vivendo, nós estamos vivendo essa transição, que é um espaço que não está no mundo real. E uma outra questão que eu me vejo bem, que eu me encontro interessante, é que, a partir desses últimos 10, um pouco mais, né, os últimos 15 anos, a gente teve aí políticas públicas que facilitaram a entrada de pessoas na universidade, né? Hoje a gente temos um grande número de universidades. E aí eu encontro quem na minha sala de aula? Eu encontro não só o meu aluno de 17, 20 anos, mas eu encontro a mãe e o pai dele sentado ao lado, né? Aquele rapaz que leva o celular e a mãe e o pai que teve a oportunidade agora de entrar para a faculdade, né? Que é o que mostra, né, que nos últimos tempos aí a gente tem um número muito grande de pessoas acima de 40 anos nos bancos escolares. E aí vem o papel do professor, né, fazer essa gestão do conhecimento, né? Porque, afinal, dados e informações, aquilo que era tão complexo quando eu estava lá na minha primeira graduação, né, que a gente ia para a biblioteca e ficava buscando livros e comprando livros, esperando o livro chegar para buscar dados e informações, hoje não existe mais isso. A professora já vai para a sala de aula com dados e informações. Eu não preciso ir para a faculdade para receber dados e informações. Eu preciso ir para a faculdade, né, na faculdade que eu preciso fazer a gestão do conhecimento, né? E eu tenho, ainda por cima, eu tenho essa geração dentro da sala de aula, né? Como que eu faço isso? Claro, através dessa maravilhosa tecnologia que a gente tem, de poder tratar, então, cada um
de forma específica, né? Então, qual é o papel da universidade? Eu vejo, pelo menos é o que eu estou buscando entender e praticar, com toda essa tecnologia que eu venho aqui, vejo aqui o pessoal da área me trazendo grandes formas, caminhos. Então, como utilizar essa tecnologia diante dessa geração que eu tenho? Né? Então, aí eu me pergunto, o que são relações sociais virtuais? Né? Relações sociais virtuais é esse encontro. Então, eu tenho como agregar, compartilhar conhecimento especificamente. Eu tenho esses alunos, eu tenho esse banco de dados e informações, né, que eu posso, hoje, que a universidade, eu tenho que transformar esse modelo clássico da universidade e fazer essa individualização. Eu tenho que, cada vez mais, a faculdade, desenvolver pessoas que consigam pegar na transformação, se adaptar e readaptar o conflito e viver esse conflito. Desmistificar essa questão da tecnologia e mostrar como que pode se adaptar. Porque hoje, principalmente aqui, pela crise de trabalho que nós estamos tendo, que a gente está tendo, que o trabalho não é mais aquele trabalho clássico que nós estamos tendo que nos transformar, hoje eu preciso de pessoas que tenham, sim, capacidade, óbvio, que tenham os conhecimentos técnicos, mas eu preciso cada vez mais de pessoas com flexibilidade, pessoas que consigam falar com pessoas e pessoas que consigam, a partir dos seus dados, saber onde buscar. Então, a universidade é saber onde buscar, né? Através das relações sociais. É a loucura entre a transição entre a lógica clássica, né, já do nosso querido Aristóteles, com a lógica não clássica, né? E para isso, né, eu vim aqui, né, o professor Luiz essa transformação que a professora Eliane me convocou, né? Pode comentar, professora, que quiser vir aqui. Deixa eu ver se tem mais gente. Oi, Eli, já temos online. Na verdade, essa tela aqui, ela está fixa, mas o que vocês responderam já tem aqui. Oi? Tá. O que eu gostei na sala de aula quando eu vi foi a participação das pessoas, que são salas grandes, claro, e um ou outro pedir ajuda. E nesse pedir ajuda, saiu, por exemplo, um mapa como esse. E no mapa como esse, quando a gente pergunta relações, tem palavras interessantes como com, que mostra conjunto. De qualquer forma, que o nosso tempo agora já está, né? Mas dá para ver, ele já tem. Mas isso mostra o quê? E aí ele se fala, poxa, a palavra que eu coloquei está aí. Então isso começa a movimentar. Então aquela classe mórbida, aquela coisa parada que a gente, às vezes, né, no clássico fica, a gente tem a participação. Ou seja, a gestão de conhecimento, dados, informações, vamos colocar esse pessoal para trabalhar na tecnologia. Era isso que a gente gostaria de mostrar aqui. Pode. Vamos sair da universidade clássica e vamos colocar essa universidade no tempo moderno. Olha, Eli, Okay? olha o que eles responderam. Relações está em maiúsculo, não está? Aliás, está em letras maiores. Isso significa que mais pessoas colocaram a palavra relações. Compartilhar. Então vocês conseguem se enxergar na nossa palestra, vocês conseguem participar. Então, pode? Não deu tempo. Ah, já deu. Ai, gente, já deu tempo. Já estou finalizando. Tá bom, deixa eu só finalizar. Tem mais? Deixa eu só. Volta. Senão a gente atrapalha o... Isso. Só para finalizar, gente, então assim, uma das ferramentas que eu conheci aqui mesmo na BED, chama CuboZ, ela está totalmente aderente com essa socialização que a gente está propondo, tá? Entre professor, aluno, sociedade, grupos sociais e muito mais, tá bom? Então, qual é o papel da universidade? O contínuo avaliar das ciências psicossociais diante do novo. Tá bom? Essa é a nossa proposta, né? Falar o quê? Vamos colocar a psicologia, a sociologia a trabalhar junto, claro, elas já trabalham, claro, né? Mas é esse contínuo avaliar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Deixa aqui.